Gostaria de convidá-los para que fiquem de pé para a leitura que faremos do Evangelho. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 1. Leremos os versículos de 14 a 22. Mas antes, faremos a aclamação do Evangelho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Para os meus pés e luz para o meu caminho. Para os meus pés e luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 22, página 1094, 1094. Glória te seja dada, ó Senhor. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles seguiram Jesus, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Evangelho do nosso Senhor, louvado seja ó Cristo. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Para a maioria das pessoas que está aqui hoje, os últimos dias têm sido um tempo de grande dor e consternação. É a dor do afastamento, é a dor da separação, é a dor do distanciamento do ente querido, do ser amado, é a dor da consciência, estranhíssima consciência, Silvio, de que a presença não está disponível. Como é estranho isso. Não há um número para discar e falar, não há um endereço, um CEP para ir e encontrar seu si. E é estranhíssimo que tenhamos que lidar com a dor do ser querido inacessível, como esteve acessível durante toda a vida. E essa impossibilidade de acessar, de conversar, de beijar, de abraçar, acaba sendo fonte de dor, de consternação e de certa perplexidade. Essa perplexidade que a gente não sabe lidar. Que é exatamente assim, Silvana, Simone, a gente não sabe lidar com isso. A gente passa a vida toda e para filhos e provavelmente para muitos dos netos que estão aqui, a voz, o cheiro, a presença, o calor do corpo de seu si foi a informação mais imediata e primeira da vida. Foi aquele colo, e a partir daquele colo que a vida se apresentou, se manifestou, se tornou
conhecida. Nós estamos, Tiago, nesta dimensão que no taoísmo é apresentado pela roda do Yin e do Yang. Essas duas dimensões complementares do Tao, e que marcam não apenas a vida e a experiência humana, mas marcam a vida e a experiência de tudo quanto vive na Terra, que é a relação entre dor e prazer. Todos os seres vivos, os seres humanos entre eles, estão caminhando na história e na existência, tramitando entre a dor e o prazer e a dor. De tal maneira que não há ninguém entre nós que não conheça o prazer, a alegria, o contentamento. E quantas alegrias, e quantos prazeres, e quantos contentamentos nós experimentamos ao lado de seu Si nos últimos 20 anos, Karina. Porque seu Si é alegria, sorriso, festa, astral para cima, animada. Mas também passamos juntos muitas dores. Porque fui eu também que oficiei a cerimônia fúnebre de Silvio Leles. Então, entre prazeres e dores, a nossa vida transitou e tramitou e vivemos tudo isso juntos, e agora a consternação de que não estejam diante de nós as possibilidades dos prazeres que conhecemos, e quando as dores que estão por vir, porque sempre estarão por vir, vierem, o desalento de não podermos vivê-las juntos, vivê-las lado a lado. E é exatamente porque a nossa vida está dicotomizada, dividida entre prazer e dor, que as estruturas de sofrimento se insinuam na experiência humana. Felipe, porque há uma diferença entre dor e sofrimento. Pelo menos eu gostaria de fazê-la aqui, estabelecer. Uma coisa é o sofrimento, outra coisa é a dor. A dor tem uma causa concreta. A dor tem uma motivação, uma razão objetiva. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma circunstância adversa. O sofrimento, não. O sofrimento é o modo como lidamos, não apenas com a dor, mas também com o prazer. O sofrimento é uma atitude ou disposição existencial, emocional do ser diante da vida. Nós é que construímos o sofrimento. Enquanto a dor, ela nos acontece. Ela é uma realidade, ela se dá. O sofrimento, não. O sofrimento é algo que nós construímos para nós. E quais são as atitudes que nos levam a esse sofrimento? Primeiro, é absolutamente natural, Dom Filadelfo, que os seres vivos procurem o prazer. Então, nós desejamos o prazer. Todos os seres vivos, nós também buscamos o prazer. E há, portanto, o desejo do prazer. E é natural também que tenhamos aversão à dor. Nós não gostamos da dor. Então, aquilo que pode nos gerar sofrimento, nós detestamos. Nós queremos evitar a dor. Ora, nós buscamos o prazer, evitamos a dor, e aquilo que nos dá prazer, e aí vem a terceira dimensão, àquilo que nos dá prazer, nós nos apegamos. Nós queremos que aquilo que é fonte de prazer, de alegria, de contentamento, de felicidade, permaneça. E nós queremos deter na história, o curso da vida, para que aquilo permaneça conosco. Então, está aqui posto os 3 elementos do sofrimento que em sânscrito recebe o nome de samsara. Desejar aquilo que possa me dar prazer. E eu não tenho. Eu sofro porque eu desejo, e se eu desejo, é porque eu não tenho.
querer evitar a dor, a aversão a tudo que me deixa desconfortável, a aversão de tudo aquilo que é detestável, que não é bom, e eu fujo disso. E fugir disso é fonte de sofrimento. Porque essas coisas acontecem, elas vêm. Desejar o que eu não tenho, que é aquela fonte de prazer imaginável. Fugir daquilo que me faz sofrer, a aversão àquilo. E agora a terceira fonte, que é o apego, desejo que permaneça no tempo e no espaço, tudo aquilo que me dá alegria. A gente pode chamar isso de apego. E isso está fadado ao sofrimento, e o sofrimento se estabelece em nossas vidas. No texto do Evangelho que lemos, Norberta, o texto parece uma passagem corriqueira, e talvez seja. E, Marcão, é inevitável que a gente, lendo o Evangelho, a gente abra o coração para enxergar no Evangelho aquilo que o Espírito nos dirige. E nem sempre, Gabriel, aquilo que o Espírito nos dirige a perceber no Evangelho é aquilo que se dá em uma leitura mais imediata, mais objetiva. O texto do Evangelho conta a história do início do ministério de Jesus. Jesus era galileu. E esse nome de Galileu tem a ver com a região da Galileia, que é um lago, o Mar da Galileia, o Lago de Genezaré. Na verdade, é uma área de água, e várias cidades foram se desenvolvendo, Durval, ao redor do Mar da Galileia. A cidade de onde eram originários Maria e José, e onde Jesus cresceu, que é a cidade de Nazaré, a cidade de Cafarnaum, que é a cidade onde Jesus exerceu seu ministério, são todas cidades galileias, do entorno do Mar da Galileia. E foi nesta cidade, na cidade de Cafarnaum, andando à beira-mar, que Jesus encontrou os seus primeiros discípulos. Os primeiros discípulos de Jesus eram pescadores. E aí nós encontramos nesse texto de Marcos 1 que Jesus encontrou dois homens que estavam pescando. Um se chamava Simão, que vai ter um outro nome depois, Jesus o chama Pedro. E ele vai ficar conhecido na história como Simão Pedro. Simão e André, o seu irmão. E eles estavam ali no barco pescando. E Jesus, olhando para eles, lhes diz: vinde após mim e eu farei de vocês pescadores de gente. As versões antigas diziam pescadores de homens. Pescador de gente. Convite estranho. Nunca vi ninguém pescar gente. Mas, enfim, eles já conheciam Jesus, já tinham ouvido a mensagem de Jesus, e diz o texto que, deixando as redes, seguiram aquele convite. Jesus continua caminhando ali, à beira do Mar da Galileia, e encontra mais 3 homens, dois mais jovens. Um se chamava Tiago, o outro se chamava João, ambos filhos de Zebedeu. Segundo o texto, também estava lá no barco com eles. E a mesma coisa, a mesma história. Jesus olha para Tiago, para João, que vão receber um nome fortíssimo no Evangelho. Eles vão ser chamados de Boanerges, filhos do trovão, por causa da forma como pregavam, da forma como falavam de Cristo. Boanerges, filhos do trovão. E Jesus diz: venham por mim. E eles, deixando, diz o texto, as redes, o barco e o Pai, seguem a Jesus. Jesus os convida para se tornarem pescadores de gente. Como é isso? Aqui, agora, não mais a rede a que eles estavam familiarizados. A rede aqui é metafísica. A rede aqui é outra. A rede é uma rede diferente. Porque a rede a que eles estavam acostumados era uma rede que tirava do mar peixe para prender o peixe. E prendendo o peixe,
peixe à rede, torná-lo seu, e tornado seu o peixe, ele agora poderia valer-se desta condição. A rede a que Jesus convida Simão e André, Tiago e João para agora usar é uma rede estranhíssima. E essa rede metafísica é tal que essa rede não prende, ela liberta. Ela não transforma alguém em meu, ela torna esse ser mais seu do que tudo. Quando Jesus encontrou esses quatro homens, eles estavam presos. E Jesus os achou para os libertar. Eu vou usar uma expressão aqui e eu vou explicar a vocês por que eu uso essa expressão. Eu poderia dizer, para escândalo da minha mãe, e sempre assim, sabe? Quando eu digo alguma coisa fora do script, ela... Mãe é assim, né? Eu poderia dizer, para escândalo da minha mãe, que esses 4 homens estavam lascados. Quando Jesus os encontra, eles estavam lascados. Mas eu não vou dizer isso, minha mãe me perdoa, eles estavam pescados. Beleza? Não é mais aquela palavra que eu não disse. Qual é a situação deles? Eles estavam pescados. O cara está pescado. O que é um ser pescado? É um ser emaranhado nas redes, que se debate em seu claustro, em sua prisão. Como é que estavam os caras? 4 homens pescados. E o que é estar pescado? Estar pescado é estar preso no sofrimento sansário. É viver para buscar aquilo que eu não tenho, o prazer que eu desejo, o prazer que eu sonho, fugir daquilo que eu detesto, da afecção, e lutar inutilmente para manter comigo o que comigo não pode permanecer. Está pescado ou não está pescado? Sei que vive assim. Que vive correndo insatisfeito continuamente. Porque se o sentido da tua vida é buscar o que você deseja, você sempre deseja o que não tem, então você é um ser sempre faminto por aquilo que você não tem. E você quer evitar aquilo que você não gosta. Mas o que você não gosta sempre vem. Então você está pescado. Porque você não consegue ter tudo que você deseja, não consegue evitar tudo que você detesta. A terceira razão pela qual você está pescado é que aquilo que você ama, aquilo que você quer, aquilo que você gosta, ainda que você alcance, ainda que você obtenha, não fica. Porque esse mundo é marcado pela transitoriedade, pela passagem, pela mudança. E nós não somos capazes de reter aquilo que nos alegra, de reter conosco aquilo que nos traz tanta alegria. Muito do choro, Silvio, Vânia, muito do choro é dor, mas é também sofrimento. Sofrimento de ter que deixar ir. Ter que deixar ir. Coubéssemos a escolha, não deixar ir. Mas, graças a Deus, não está em nós frear o fluxo da vida. Está em nós é aprendermos a viver conforme o fluxo da vida. E, pela graça do Senhor, sermos alcançados pela rede metafísica que liberta os seres pescados. Esses 4 estavam pescados. Estavam
emaranhados em sofrimento, veio Jesus e os chamou, e os alcançou. E não apenas os alcançou, os libertou, mas fez deles pescadores, seres humanos, pescadores de gente. Então, Filadélfia, um outro texto indicado para as leituras desse terceiro domingo do tempo comum é aquele em que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o tempo é breve. O tempo é breve. Por isso, a gente precisa viver como se compreendêssemos que nós temos que ter sabedoria nessa vida, caso contrário, nós vamos fazer uma senda de sofrimento após sofrimento. O tempo é breve significa hoje eu preciso aprender a viver. Se não é minha, você vai viver cascado na sua vida. Não é esse o propósito. Viver emaranhado em dor. Viver presa, aprisionada, cativa. Não, eu preciso aprender. Aprender, em primeiro lugar, a ver a beleza da passagem da existência. Livres dos apegos irrealizáveis. Eu costumo dizer que há uma grande sabedoria, Mauro, em perdoar. Porque quem perdoa tem a inteligência emocional de se libertar da mágoa. Então, não é o outro que merece ser perdoado, é eu que mereço perdoar. Vou explicar. Eu não perdoo a pessoa porque ela mereça ser perdoada. Eu é que mereço perdoar. Porque, caso contrário, eu serei refém da mágoa que está até comigo. Compreende ou não? Pode ser refém da mágoa, está sofrendo, ainda que aquele que o magoou não esteja. E a pessoa te magoa, e ela vai tocar a vida dela. E você? Pronto. Você instalou um aplicativo no teu coração, chamado mágoa, e ele fica rodando o tempo todo, drenando a tua energia. Compreende ou não? Então eu perdoo, porque eu mereço perdoar. Eu mereço me libertar das amarras daquilo. A vida é breve. E as pessoas estão aí, presas. Imagine um passeio de jangada, ou um passeio de catamarã pelos rios do Recife. Espero que seja uma boa e bela experiência. Você pode curtir o passeio e ser lindo e ver as imagens. Quem já fez esse passeio aqui? Levanta a mão. Passeio de catamarã pelo Recife. Agora, sabe qual é o problema do ser pescado? O ser pescado acha lindo o Marco Zero. E o catamarã passa na frente do Marco Zero. Aí fica olhando o Marco Zero. Nunca tira o olho do Marco Zero. Já está no piso. Por quê? Ele sofre porque se fixou. A mente dele ficou cativa do Marco Zero. É do Marco Zero. Mas você tem que aprender a olhar o que é belo e deixar passar. Porque outras coisas belas virão. Pode ser que até venham coisas que não sejam tão belas, sejam até desagradáveis, mas é assim que a vida vai ser. E o tempo é breve demais para que nós nos fixemos. A gente precisa aprender a ver a paisagem que passa. Meu irmão Hélio não está conosco agora, mas eu e Hélio aprendemos juntos um poema de Vinícius de Moraes quando tínhamos 13, 14 anos de idade. O Haver, poema doloroso de Vinícius. Nesse poema, Vinícius diz: por isso temos mãos para colher o que foi dado. Temos braços longos para o Deus.
Temos mãos para colher o que foi dado. E temos braços. As mãos de vocês colheram seus filhos. Vocês sorriram, festejaram, celebraram as mãos que colheram seus filhos. Hoje essas mesmas mãos se estendem. Por isso Deus nos deu mãos para colher o que foi dado. Braços longos. Ou até breve. Depende da nossa perspectiva. Mas essa é a grande questão. A vida é breve e nós não podemos passar a vida toda como seres pescados pelo sofrimento. Correndo atrás do que deseja, nunca se realiza, fugindo do que causa dor, e nós não conseguimos evitar e apegar no que não pode permanecer. Aquilo que não pode. Deus quer nos livrar disso tudo para que nós apreciemos a jornada da vida, contemplando as paisagens belas e terríveis, as fontes de prazer e de dor que se sucedem em nossa caminhada. Nós rendemos graças a Deus por aquele que São Francisco chamava de irmã morte. Irmã morte. Acho tão difícil. Francisco de Assis chamava de irmã morte. Sabe por quê, Venceslau? Porque a irmã morte, ela é fonte de sabedoria. É justamente a morte que dá sentido à vida. Não fosse a morte, nós seríamos ainda mais tolos do que somos. É a morte que nos traz a esperança da sabedoria. Tainá, estando vivos, envelhecer é compulsório, amadurecer é facultativo. Envelhecer é compulsório. Agora, tragédia. Todo mundo já viu. Está na época de manga. Época de manga. Já viu manga que fica podre sem ficar madura? Passa de verde para podre. Não passou pela manga. Assim também, Eugênia, é a caminhada de toda a gente. Envelhece sem nunca amadurecer. Envelhece sem nunca. Envelhecer será lindo e maravilhoso se esse for um processo que se der em nossas vidas, nos conduzindo a condições mais e mais sábias, mais e mais livres, mais e mais conscientes da existência, mais e mais capazes de instruir e ensinar a quem quer que seja. Agora, o ser humano que chega aos 30, aos 40, aos 60, aos 70, pecado. Pescadíssimo. Eu não aprendeu nada nessa vida. Emaranhado. Eu não tenho, cara. Não tenho. Fica. Meu Deus, que o Senhor nos liberte. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens que vão ensinar que nessa vida é justamente a morte que nos convida a sabedoria. Se você se sente na urgência de perdoar, que a vida está passando, meu Deus, e a ampulheta do tempo nunca para. Não dá tempo de ficar perdendo a vida por bobagens, deixando cativar por mágoas, ressentimentos. Fica de pé. Qual é o preço disso? Qual é o preço de um abraço?
E por que você não está abraçando as pessoas que você ama? Por que não? Mas aqui, você lembra, não? Não foi nem em 77 ou 78. Eu não sei, mas o que aconteceu. Fez, disse. Agora, 77 ou 78, eu estou na dúvida. As pessoas ficam magoadas e perdem a bênção do abraço, a alegria do abraço, o prazer do beijo. Ontem eu vi pessoas queridas. Um cacete enorme, uma briga assim. Quem é que merece? É o Santa Cruz ou o Sport? Sem querer ofender ninguém. Mas esses times não são nada. Não são amados sequer por seus próprios jogadores. Então, essas pessoas se matam, se destroem, se odeiam, se ofendem. Mas nem jogadores amam aquele negócio. Aí o camarada faz um gol, Valmir, sai beijando o escudo do time. Na semana seguinte vai outro. Você beijando o escudo do time. Eu posso falar, porque eu estou falando mal do Santa Cruz e do Sport, não do Grêmio. Me sinto à vontade. Se fosse do Grêmio, não. O Grêmio é diferente. O Grêmio não está. Se era gremista, o Grêmio está fora. Eu digo daquele, me digo daquele. Mas entende? Nós não podemos deixar que a vida passe com o nosso coração pescado pelo sofrimento, pela dor. E eu estou concluindo, meus irmãos. Queria dizer, em último lugar, o objetivo dessa pescaria que liberta. E se tem uma outra coisa que eu não disse no sepultamento de seu si, mas quero lembrar hoje, ainda que isso possa dividir opiniões, esta rede metafísica que Jesus nos deu, ela ao invés de prender, nos liberta. Ela, ao invés de tornar o peixe meu, torna a mim um ser comum a todos. Me entrega. Não é o peixe que é meu, sou eu que agora, por causa da rede, me lanço no mundo. E assim como o pescador lança a rede para o mundo, eu sou o ser que é jogado para o mundo para abraçar a quem quer que seja. Essa é a perspectiva de minha irmã Celci, que era socialista. Defendia os ideais de esquerda. Ainda que isso possa dividir opiniões, pouco importa. O que importa é que nós precisamos ser convidados para a inflação da nossa alma, a expansão da nossa consciência, que deixa de se preocupar com tanto com o que é meu, para que sejamos de todos. Mauro, ao chegar, me disse, olha, trouxemos umas lembrancinhas. Nem sei se vai dar para todo mundo, Mauro, a essa altura, mas tudo bem. Mas ele completou. Ele trouxemos umas lembrancinhas para dar de presente, porque se eu gostava tanto de dar lembrancinha. Não houve, Patrícia, um só evento na comunidade cristã, nem dia dos pais, nem dia das mães, nem dia das crianças, nem dia de qualquer coisa. Se eu não preparasse, levasse para a igreja muitas lembrancinhas para dar a todos. Estavam ali. Lembrancinhas que ela preparava, Giovana, com as suas próprias mãos, seu talento, sua arte, o seu cuidado. Que associa também essa entrega amorosa. É a rede que se lança, que se expande.
E é para isso que fomos convidados por Deus, para nos tornarmos seres capazes de incluir a todos os demais. O caminho... E aí eu até cunhei uma frase, viu, do Filadélfia? Heresias, o bispo está presente, ouve essas heresias e desconsidera. A frase é a seguinte: ao invés de falar de pecado original, eu estou falando de pecado original. O problema do pecado original é esse: é fugir do sofrimento, buscar o prazer e apegar-se. Livres do pecado original, nós somos convidados ao amor fraterno. Que Deus nos dê a graça, meus irmãos e minhas irmãs, de sairmos deste local de encontro e de comunhão daqui a pouco, com o coração pronto para amar mais. Porque a vida é breve, breve. Que nós sejamos convidados pelo Espírito Santo de Deus à maturidade, já que o envelhecimento é compulsório. E amadurecer significa valorar o abraço, renunciar ao prazer masoquista de cultivar mágoas e ressentimentos. Que nós sejamos convidados pelo Espírito de Deus ao abraço. Ao abraço. E a última tentação, sabe qual é, Silvana? Sabe qual é a última tentação? Que Deus nos livre dela. É chorar pelo abraço que não pode ser dado, enquanto deixamos de dar àqueles que podem ser. Essa é a última tentação. Repete aí. Qual é a última tentação? É chorar pelos abraços que não podem ser dados e deixar de dar àqueles que podem ser. Deus tenha compaixão de nós e nos conduza na sabedoria. Amém? Amém.